Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, este encontro semanal que temos sempre às 16 horas, de segunda a quarta-feira. E para nós é um prazer, uma satisfação poder contar com a sua participação, com a sua audiência, com a sua interação e também com a sua coparticipação, fazendo com que pessoas possam também ser alcançadas através da programação da Rede Brasil de Comunicação, principalmente se você acompanha através dos canais do YouTube, e você pode estar copiando o link e encaminhando para os seus grupos familiares, para os seus amigos, parentes, que possam também estar precisando de receber uma mensagem, uma palavra, uma orientação espiritual, e tudo isso por meio da programação da Rede Brasil. E nesta oportunidade, no seu programa Fonte de Fé, seguiremos juntos, meditando na Palavra de Deus, tendo como proposta, sempre lembrando, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E para tanto eu quero lhe convidar, se você dispõe do exemplar da Bíblia Sagrada, ou pode estar interagindo, lendo na tela, visto que a produção sempre facilita, colocando à sua disposição o texto que estaremos meditando, e para tanto estaremos lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, nós leremos do versículo 7 ao versículo de número 9, e fundamentado nesta porção das Escrituras, queremos tratar sobre o seguinte assunto: clamando por livramento. Leia conosco o que diz a palavra de Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro ainda que mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Esta porção bíblica traz para nós ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. É importante lembrar de que o texto do primeiro livro de Samuel, historicamente falando, é a continuidade do período denominado dos Juízes, ou dos Juízes. E os irmãos percebem, sabem muito bem, nós não precisamos nos deter em muitos versículos para lembrar de que este período foi um dos períodos mais difíceis da história da nação de Israel. Já que é bom lembrarmos que no período dos Juízes, uma das principais expressões que muito se repete é que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Isso mostra de que havia dificuldades espirituais, crises acentuadas, tanto morais como espirituais, nesse período. E quando seguimos a leitura do primeiro livro de Samuel, isso não foge à regra, visto que, como disse, este primeiro livro de Samuel traz o contexto histórico também do período dos Juízes. E observe que há alguns problemas enfrentados nesse período do primeiro livro de Samuel. Se você voltar os seus olhos, por exemplo, ao capítulo 1 e ler o versículo 12 e também o versículo de número 17, você vai se aperceber de que havia naqueles dias o que nós podemos chamar de dessacralização das coisas divinas, ou seja, a falta de respeito pelas coisas sagradas. Havia, em especial, dois homens, denominados de Ofni e Finéias, que, a propósito, eram filhos do sacerdote Eli. Mas, apesar de serem filhos de sacerdote, não eram filhos de Deus, visto que o texto faz menção de que eles eram filhos do maligno, ou seja, filhos de Belial. Observe que, mesmo tendo uma filiação religiosa ou espiritual de um homem de Deus, de alguém que exercia uma certa atividade no mundo religioso, mas estes não eram de fato convertidos. Eram pessoas que transitavam na realidade religiosa, mas que não estavam levando a sério as coisas de Deus. De modo que o texto vai dizer de que estavam até se apropriando de forma indevida daquilo que pertencia ao templo, ao santuário que estava em Siló. E isso trazia um desconforto para os que estavam à sua volta, já que se entendia que o que é de Deus,
mas estavam vivenciando esse período denominado de dessacralização religiosa das coisas de Deus. Não estavam considerando as coisas de Deus como sendo sagradas ou separadas. Se você está ainda acompanhando, fazendo sua anotação e lendo os versículos que nós estamos mencionando, se você voltar os olhos, por exemplo, ao capítulo de número 3 e o versículo 1, além da dessacralização das coisas sagradas, das coisas de Deus, pode-se perceber um período de insensibilidade espiritual, já que o capítulo de número 3 nos mostra, no versículo 1, que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Veja que o texto é claro em dizer de que, nesse período, também havia, como consequência de pessoas que não mais tinham temor de Deus, estes, naturalmente, perderam a sensibilidade espiritual, fazendo com que Deus não mais, com frequência, se revelasse no meio do seu povo. Veja, você sabe, lendo a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus pessoal. Isso significa dizer que Ele se interessa em manter um relacionamento pessoal. Existe a possibilidade de se manter ou de ter uma comunhão, uma via de mão dupla dos que adoram com o seu Deus a quem estão servindo. No entanto, apesar dessa característica peculiar de Deus, que, diga-se de passagem, é diferenciada em relação a divindades adoradas em as religiões mais antigas e ainda hoje as atuais, que por mais que se diga que se adora ao Deus verdadeiro, estes assim afirmam, mas este não tem um relacionamento interpessoal. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, como diz o salmista. E o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala, é um Deus que interage. Mas perceba que, apesar dessa característica divina, neste período, Deus não tinha liberdade, porque havia limitações para que a sua ação fosse manifesta. Veja que as duas principais formas o texto apresenta em que Deus se relaciona, por sua palavra, por visões, meios que ele estabeleceu em sua grandeza, em sua soberania, para se relacionar, para comunicar a sua vontade. Mas o texto diz que era de muita valia, era algo raro. Deus não tinha liberdade de falar, visto que não havia pessoas dispostas para ouvir. Então eram dias difíceis. Não bastasse isso, o texto bíblico também vai nos apresentar de que, em razão desta insensibilidade espiritual, havia uma conivência com o pecado, já que o próprio Deus, a propósito, neste capítulo de número 3 também, quando Deus revela-se, e o texto bíblico diz que, além dele falar com Samuel, chamando-o pelo nome por mais de uma vez, Deus desceu, esteve ali com ele. Veja, Samuel é um contraponto em relação ao contexto histórico e espiritual que ele vivia. E a este, Deus comunicou, dizendo que pesaria a mão sobre a casa de Eli, já que Eli estava honrando mais aos seus filhos do que ao próprio Deus. Sabendo dos erros, do pecado, e ainda assim estava sendo conivente. Havia uma flexibilização contra as falhas morais, e isso pesou no coração de Deus. Isso feriu a santidade divina, podendo dizer, sem sombra de dúvidas, que eram dias dificílimos do ponto de vista espiritual da nação de Israel. E a consequência disto, naturalmente, é que o texto bíblico nos aponta de que eles perderam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi tomada. E você sabe muito bem que a Arca da Aliança, no meio da nação de Israel, era uma representação física da glória de Deus. Era um simbolismo, visto que ali a glória de Deus se manifestava, principalmente sobre o propiciatório, quando se fazia o sacrifício anual pela expiação do pecado do povo. Mas o texto bíblico diz que os filisteus levantaram-se contra a nação de Israel e tomaram a Arca da Aliança, o que provocou uma comoção, visto que quando Eli soube que os seus filhos também haviam morrido na guerra, que a Arca de Deus havia sido tomada, isso trouxe um impacto tão grande que a Bíblia diz que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço,
vindo a óbito. A sua nora, a filha de ou seja, a esposa de um dos seus filhos, que estava gestante, ao saber do ocorrido, entrou em trabalho de parto de forma precoce. E quando a criança nasceu, foi colocado o nome Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. E é dentro desse cenário que nós encontramos o capítulo de número 7, visto que a consequência da arca sendo tomada representava naturalmente a ausência de Deus no meio daquele povo. E o que é intrigante, e eu quero chamar a sua atenção para isto também, porque a insensibilidade era tamanha nesses dias, que uma vez que a arca foi tomada, ela passou anos fora da dimensão da geografia, dos limites da nação de Israel. E o texto bíblico vai dizer que isso se deu por um tempo expressivo. Veja o que diz o capítulo de número 7, veja aí na sua Bíblia, por favor, e o versículo de número 2, capítulo 7, versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegou até 20 anos e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Veja que a arca passou um tempo expressivo longe do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Isso aponta para a insensibilidade espiritual. Veja que o que era o ideal de Deus estava sendo frustrado, se é que eu posso usar essa expressão, não em relação a Deus, mas aquilo que ele havia idealizado para a nação, visto que a nação não estava se submetendo aos seus propósitos. E a arca havia sido tomada por mais de 20 anos, o texto bíblico diz, por 20 anos, a arca não estava presente naquela nação. Mas em razão disto, o texto bíblico traz para nós um ponto de esperança, já que no final do versículo de número 2, que acabamos de ler, diz que eles começaram a sentir saudades. Eles começaram a perceber de que o motivo da existência, da superação, das vitórias, não é pela própria competência, pela capacidade ou pelo que a nação se tornou, mas sobretudo porque Deus era presente no meio deles, o que era representado naturalmente pela Arca da Aliança. E eles começaram a perceber que estavam sendo derrotados, estavam sendo oprimidos. A expressão bíblica chega a dizer de que eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Isso está no capítulo 7, versículo de número 3, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Veja que eles estavam sendo oprimidos, naturalmente, porque sem Deus estar presente na vida de uma pessoa, em um grupo, essa pessoa, este grupo, se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Neste caso, a nação de Israel estava sendo oprimida pelos filisteus, o que representa, naturalmente, uma vida sem Deus, que é oprimida por Satanás, oprimida pelo reino das trevas, porque a ausência de Deus dá liberalidade para que a ação maligna se aproprie e possa estar influenciando, possa estar possuindo pessoas, visto que se Deus não estiver presente, quem estará? Não existe meio termo, não é? A Bíblia nos ensina isto de forma muito prática. E Samuel trouxe uma mensagem mostrando a necessidade daquela nação palmilhar, trilhar um caminho de arrependimento. E ele diz: se vos converterdes de vosso coração, se vocês tirarem os deuses e preparar o coração para servir somente a Deus, por certo, Deus há de livrar. E diante desta promessa, diante dessa expectativa, a nação de Israel começa a caminhar com atitudes de arrependimento. O que eles passaram a fazer, conforme está também no capítulo de número 7, veja aí na sua Bíblia, a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 6, está escrito assim: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Veja que eles começaram a dar passos sucessivos para a mudança. Eles queriam mudança, transformação, livramento. E eles começaram a seguir a orientação espiritual
do profeta de Deus, do profeta Samuel. Versículo 5 ainda diz: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 6: e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Veja que eles começaram a procurar em Deus mudança, transformação. E a Bíblia vai dizer que a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Era um ato que atrairia a glória de Deus, a presença de Deus novamente para o meio do seu povo. E observe que eles começaram a pedir a Samuel para que Samuel intercedesse por eles. E de imediato, Samuel se colocou como intercessor, como aquele que seria o mediador entre a nação e o próprio Deus, se colocando no lugar da nação, porque interceder é isto, é se colocar no lugar de alguém por uma finalidade, por um propósito. E ele se coloca na presença do Senhor, rogando a Deus para que o Senhor livrasse. E eu quero chamar a sua atenção, é que na medida em que Samuel se propõe a colocar-se de joelhos, algumas coisas começarão a acontecer, ou começaram a acontecer. Primeiro, observe que o texto bíblico diz que quando Samuel clamou ao Senhor por Israel, versículo de número 9, na parte final do versículo diz assim: e o Senhor lhe deu ouvidos. Eu vou repetir esta última expressão. E o Senhor lhe deu ouvidos. Veja que Deus começou a atentar para a necessidade de mudança, já que viu o Senhor atitudes de arrependimento daquela nação e a atitude de intercessão do profeta em prol da nação de Israel. E Deus começou a dar atenção devida. Veja que Deus começou a agir, Deus começou a operar. Havia o interesse de Deus, porque enquanto estiver um Samuel de joelhos, Deus estará com os ouvidos abertos para ouvir. Eu vou repetir esta expressão, porque é possível que eu esteja falando para alguém neste momento, a palavra de Deus está alcançando a sua necessidade, entendendo você que os filisteus estão oprimindo, perturbando, atingindo, talvez não você, porque você está no centro da vontade de Deus, mas alguém que eventualmente, cuja vida não está sendo mais marcada pela presença do Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor. É alguém que não está mais vivendo debaixo da jurisdição espiritual divina e está sendo oprimido pelas circunstâncias, pelas adversidades, mas enquanto você estiver de joelhos, entenda isto: Deus está com os ouvidos abertos. E entenda ouvidos abertos aqui na intenção não só de ouvir, mas de considerar a necessidade e agir para que esta situação seja mudada. De modo que esta palavra serve de alimento, de nutrição espiritual, de fortalecimento, para que você não desista de orar pela sua casa, de orar pela sua família, de orar pelo parente, pelo cônjuge, pelo filho, por aquele, por aquela que precisa urgentemente de uma mudança, de uma transformação. Eu repito, enquanto estiver Samuel de joelho, Deus estará com os ouvidos abertos para agir. Mas, no entanto, perceba que, em paralelo à disposição de Deus para agir, você percebe uma ação contrária também aparecendo e sendo descrita no texto. Porque o versículo de número 10, veja que coisa interessante, está escrito da seguinte forma: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Perceba que o tempo verbal do texto apresenta de que enquanto Samuel estava orando, veja, não é que Samuel tinha terminado de orar, não é que ele tinha acabado de apresentar o seu sacrifício, estando ele orando, veja, ainda ele estava de joelhos, ainda ele estava intercedendo, ele ainda estava adorando ao Senhor, quando, paralelamente a isto, uma ação espiritual negativa veio contra a nação de Israel. Você acha que isso é coincidência? Ora, naturalmente, o inimigo das nossas almas não fica nada satisfeito em saber de que há pessoas buscando a presença de Deus, buscando melhora, buscando libertação, mudança, transformação.
O inimigo das nossas almas não fica satisfeito em ver Samuel de joelhos, ainda que sozinho, intercedendo pela nação, mas na brecha, intercedendo ao Pai, entendendo de que Deus é poderoso para reverter o quadro. O diabo não fica nada satisfeito. E ele não vai perder tempo, ele não perderá a oportunidade para se levantar contra. Ora, eu sei que esta palavra também serve de despertamento, de orientação, de edificação para a sua vida espiritual. E como resposta, por certo, para algumas indagações, visto que alguém às vezes nutre no seu coração o sentimento de que quanto mais eu vou orar ou quanto mais eu ore, Deus há de ajudar e os problemas serão resolvidos. Deus pode fazer isto de fato, mas entenda que quanto mais estamos de joelhos na presença do Senhor, buscando a Deus em oração, maiores investidas de Satanás virá, mas maior é o que está conosco. Eu vou repetir para que você nunca esqueça, mesmo em meio às opressões e às investidas de Satanás contra a sua vida. Ainda que você esteja orando, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, estando Samuel orando. Talvez alguém olhe e diga, mas ainda ele está orando, mas ainda ela está servindo, mas ainda ele está pregando, está visitando, está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Continue fazendo, entendendo que em meio a esta disposição haverá ataques das trevas, haverá ataques de Satanás, e isto explica o porquê de tantas dificuldades que vem surgindo contra a sua vida desde o momento em que você se posicionou a interceder por mudança, a clamar por livramento. Mas lembre-se, maior é o que está conosco. Caminhando para o término desta reflexão, eu quero chamar a sua atenção porque no versículo 10 ainda, depois de dizer que os filisteus vieram contra Israel, o texto ainda nos diz, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Veja que Deus trovejou, e entenda trovejar aqui como uma ação extraordinária de Deus, e eu acho isso aqui surpreendente, porque Deus tem seus meios mais variados em agir. Ele pode agir no silêncio, você já deve ter ouvido isto. Você lembra que Elias, quando estava na caverna, tinha toda uma expectativa que Deus viesse por meio do terremoto, do vento forte, mas ele nem esperava que Deus viria num cício suave, bem tranquilo, numa brisa. Deus trabalha às vezes assim, mas tem horas que Deus trabalha abalando a terra, agindo de forma tão perceptível, como acontece aqui, que é comparado com um trovão. E o que o trovão representa para nós? Você sabe que o trovão é percebido a quilômetros de distância, se ouve o seu barulho. A propósito, estremece talvez, em muitos casos, dependendo da localidade, o ambiente onde você está. Recentemente, aqui em Recife, nós tivemos aí um fenômeno, e nesse período em que o fenômeno ocorreu, eu estive aproveitando os dias de férias, não é, dado pela nossa igreja, através do nosso pastor, para que a gente aproveite com a família um pouco mais. E eu estava em um ambiente em que eu senti o impacto do trovão tão forte, e me acordei, e ao me levantar percebi que as janelas estavam vibrando, as portas estavam sendo mexidas por causa da intensa força do trovão. Mas observe, geralmente o trovão, ele ocorre em alguns instantes, não é? É um fenômeno que ocorre ali e passa, mas o texto dá a entender de que Deus trovoou, a trovoada de Deus foi tão grande e tão intensa que teve um tempo considerável. E isso trouxe medo, os filisteus ficaram aterrorizados, foram derrotados diante de Israel. Quando nós estamos de joelhos na presença do Senhor, Deus levanta-se do trono. Por isso que ele disse através do salmista, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. E quando ele se levanta, alguma coisa acontece. E a forma como Deus agiu aqui, Deus ainda age, marcando, causando espanto, fazendo com que a sua ação seja perceptível, de modo que o que Deus tem proposto a realizar é capaz de impactar
parar a sua rua, o seu bairro, ser noticiado, Deus fez algo extraordinário. Você crê nisto? De posse desta palavra, quero lhe convidar nesse instante a subirmos ao trono da graça através da oração, visto que em Cristo nós temos liberdade de estar na presença do Senhor. Clamemos a Ele, portanto, por livramento, e Ele, por certo, ouvirá a nossa petição. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua bondade. Como é bom ser lembrado de que Tu és fiel nas nossas vidas e que Tu estás sempre atento, Senhor, para as necessidades mais variadas e pontuais. Estenda Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, que como Samuel tem estado de joelhos na Tua presença, clamando por livramento. E Tu és poderoso, como diz o apóstolo Paulo, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera. Continua com as Tuas mãos poderosas, ajudando e fazendo com que o Teu nome seja glorificado e que toda ação de Satanás seja desfeita e repreendida agora na vida de qualquer um dos Teus filhos e amigos que estão acompanhando esta programação. Assim nós Te pedimos e também Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.